Desde 1988, o dia 1º de dezembro é considerado o Dia Mundial contra a AIDS. E a partir de 1998 foi instituído o Dezembro Vermelho. É um mês todo dedicado às ações de combate e prevenção à AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. E apesar de tanta informação disponível, elas continuam se espalhando. Por falta de proteção. Dá para acreditar? Falta de proteção durante o sexo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 37,9 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV no mundo inteiro. E aqui no Brasil, no ano passado, foram detectados 53 mil novos casos da doença. Um aumento de 17% nos últimos 8 anos, principalmente na população jovem, que tem a informação na palma da mão, gente. Para falar sobre esse assunto, agora eu recebo o pediatra e médico do Centro Especializado em Diagnóstico e Assistência e Prevenção de Blumenau, o Dr. José Carlos Galvão. Doutor José, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa tarde. Já te vi aqui no programa, né? Já viemos falar sobre sífilis. Já, né? E aí, doutor? Vamos bater na mesma tecla de novo, é isso mesmo? Eu acho que sim. Então tá. Então vamos continuar batendo até que se melhore, né? Dezembro Vermelho vem realmente ressaltar ações de prevenção. A doença existe, a AIDS não tem cura, mas ela continua se espalhando. Na sua visão como médico que vê o problema dia a dia aumentando, por que está aumentando esses números? Mas você sabe que hoje eu estava pesquisando, estava lendo a respeito e pensando. Eu acho que a nossa população jovem, que é exatamente aquele povo entre a idade de 15 anos e 35 anos, onde realmente o HIV está mais instalado, eu acho que ele sofre de uma coisa chamada de imunidade parlamentar. Ou acham que? Ou acham que. Ou seja, acham que estão imunes a todos e a tudo, a lei e aos homens, né? E, na verdade, os vírus estão aí, as bactérias estão aí, e isso vai fazer com que as doenças fiquem se espalhando. Então, quando eu uso o termo de imunidade parlamentar para explicar isso, é porque atrás disso vem aquela questão do sexo casual sem importância e que a gente julga que o sexo casual não tem importância nenhuma e que não vai me trazer nenhum problema. Porque eu estou tomando a minha pílula, então eu estou evitando ter meu filho. Mas eu não estou pensando exatamente em quem é essa outra pessoa que está do meu lado, que está na minha frente, que está me oferecendo uma bebida, ou que é um camarada legal, ou ela é uma pessoa legal também. Então, assim, o HIV não tem cara, o HIV realmente é muito bonito, na maior parte das vezes. Está aí a questão do aumento da transmissão entre os homens que fazem sexo com homens e bissexuais, que todo mundo vê como são pessoas assim mais bem preparadas e bem produzidas. Então já deviam enfrentar essa situação, né? Com mais proteção. Perfeito. Eu digo isso, doutora, até para a gente não deixar nada maldito aqui, porque no início, quando a AIDS apareceu lá nos anos 80, ela era considerada uma doença de homossexuais. E ela se proliferou, e isso hoje não é uma verdade. Ela atinge jovens, que hoje com índice muito alto, idosos e todas as pessoas. Não tem cara, não tem sexo, não tem qualquer orientação sexual, ela pega todo mundo, tá? Perfeito. Mas uma coisa que tem que ser salientada é quando a gente vê as estatísticas, né, de propagação da doença ou quem está contraindo mais a doença, esse grupo, embora a gente não fale em grupo de risco, sim, ainda é o grupo que mais está sendo atingido pela questão da transmissão do HIV. Tá? E não só do HIV, como também da sífilis. Quando a gente fala em HIV, porque esse mês é o foco da AIDS, mas também envolve também as outras doenças, que agora se chama infecções sexualmente transmissíveis, né? Não DST, mas ISTs agora. Todas essas doenças, elas podem ser prevenidas da mesma forma, doutor? Exatamente, a forma de prevenção é a mesma. Seria o uso do preservativo, né? Só que a gente tem, por exemplo, dentro dessas doenças que são curáveis. Uma sífilis é curável, uma hepatite C hoje é curável, mas o HIV e a hepatite B não são curáveis. Então, há que ter uma prevenção geral, porque isso cria um grande transtorno. Eu acho que o grande transtorno de tudo isso, sabe qual é? Eu, como pediatra, é realmente a transmissão materno-infantil dessas doenças. Porque, por exemplo, o fato de uma mulher estar portadora de um vírus do HIV e que ela desconhece que seja portadora do vírus do HIV, assim como também da hepatite B ou até mesmo da sífilis, ou até mesmo da hepatite C, isso pode ser obtido através dos famosos testes rápidos, que a Secretaria de Saúde, o país inteiro disponibiliza em todas as unidades de saúde. A gente só precisa ter que realmente as pessoas que trabalham nas unidades de saúde têm interesse em fazê-lo. Porque se não o fizerem, a gente não consegue descobrir. Porque, por exemplo, essas doenças elas não têm uma cara,
Então, a gente precisa ir atrás dos fatos. E isso é o que também diferencia Santa Catarina. Santa Catarina, como é um estado pequeno, e as cidades são pequenas, então a gente tem uma estruturação de saúde um pouquinho melhor, talvez, do que Mato Grosso do Sul, por exemplo. E então a gente pode se propor a descobrir essas doenças com mais intensidade, mas eu tenho que ter o interesse da outra pessoa em estar indo lá fazer o teste e enfrentar a situação de saber que ele pode evitar passar essa doença para o filhinho dela, que está dentro da barriga, assim como também ela pode evitar propagar para outra pessoa. Exatamente. Fazer o teste é rápido, é gratuito. Meu Deus, 30 minutos. 30 minutinhos está ali com o resultado na mão. Doutor, para a gente encerrar, porque as pessoas acham porque hoje tem medicação, tanto para hepatite B quanto para a própria AIDS. Então se eu tenho, tudo bem, eu tomo a medicação, reduzo lá os níveis, não vou propagar para ninguém, tá tudo certo, vou fazer sexo sem camisinha. O que acontece na vida de quem tem essas doenças? A imunidade, obviamente, é prejudicada, hoje controlável, mas a questão é que para a vida inteira ela vai tomar remédio, né? E não é fácil. Eu acho que essa é a fala, né? O ideal é que a gente não tivesse doença nenhuma, ou seja, doenças que possam ser prevenidas, que eu faça então a prevenção. Óbvio que se eu tiver essa doença e começar a me tratar, eu não vou morrer por essa doença. É o que a gente obteve agora com os índices, por exemplo, de mortalidade por AIDS, né? Que são duas coisas diferentes, você ter AIDS e você ser HIV positivo, tá? Certo. São coisas diferentes. Então, assim, quem tem o HIV e começa a se tratar, consegue ter uma resposta muito boa no sentido de não ficar doente daquelas doenças infecciosas oportunistas como a gente tinha na década de 90, década de 80, até os anos 2000 e tal. Quem tem sífilis, por exemplo, e descobre que tem sífilis, vai se tratar, vai evitar passar também essa doença à frente e não vai contrair formas mais graves de sífilis. Mas é que você falou, a pessoa vai estar dependente de tomar remédio o resto da vida, dependente de um serviço de saúde, dependendo do estado que está te dando remédio todos os meses, entendeu? Então, vamos prevenir isso é possível. Fora a consciência, né? Fora o psicológico que fica afetado. Vamos acabar com essa imunidade parlamentar, certo? É, isso aí, zero. Doutor José, obrigada por estar aqui com a gente. Esse assunto merece muito mais espaço aqui, a gente volta a conversar, tá bom? Perfeito. Até a próxima. Até a próxima, então. Obrigado.